Shabbat Shalom, queridos irmãos, que o Eterno vos abençoe grandemente em nome de Yahushua. Hoje nós estamos aqui para mais uma live de Shabbat com vocês e quero trazer para vocês mais uma vez, sobre essa questão da criação. Hoje é o Shabbat, nosso santo Shabbat, que está caindo no sábado gregoriano, e o dia de Shabbat, na verdade, é o dia que nós celebramos a criação. Nós damos testemunho da criação. Todos aqueles que estão guardando o verdadeiro Shabat estão dando testemunho da criação e do Criador, a quem criou tudo e a todos. Tá? Nós precisamos entender isto. Por quê? Porque o Criador, ele sabia que aquele povo idólatra do Egito tinham adoração aos astros. Eu já citei isso para vocês em diversos outros vídeos, que no Egito Antigo existiam muitas deusas e deuses. Existiam também adorações aos astros. Eles cultuavam a lua, eles cultuavam o sol. E uma hora eu quero detalhar para vocês como era feito esse tipo de adoração para vocês entenderem o porquê que o Criador estabeleceu alguns tipos de leis. Porque, na verdade, se a gente for analisar o contexto de Gênesis, não é muito explicativo de como o Criador criou todas as coisas. O Gênesis não trata disso. O Gênesis ele é muito, na verdade, um pouco meio que superficial nesse sentido. Porque muitas coisas ali estão codificadas, todo judeu sabe disso. Às vezes a pessoa está lendo uma coisa e na verdade está dizendo outra. Códigos nas escrituras, tá? Existem. Então, amados irmãos, o livro do Gênesis tem essas coisas peculiares, tá? Não é relatação da criação total do universo de forma explicativa. Então, o Eterno ele traz essa questão de... Eu vou ler para vocês aqui o texto hebraico. Tá? Então, essa questão de criação, ele teve um propósito e tem um propósito. Que era de mostrar para aquele povo no Egito e para todos aqueles que seguiam aqueles astros, que os astros não era quem tinha criado as situações ou o universo. Os astros foram criados pelo Criador. Então, o entendimento aqui era este. Era mostrar para aquele povo, para todos, que quem criou os céus e a terra, e quem criou tudo, inclusive a luz, não foi o sol. O sol, ele só existe porque ele foi criado pelo Criador. Então, é por isso que no texto de Gênesis está assim. Tá? Eu vou ler aqui para vocês um trechinho. E é muito importante, e no dia de Shabat, vocês leiam o texto de Gênesis. Tá? Eu estou aqui com o livro do Gênesis da nossa comunidade Yahushua, tá bom? É um livro muito interessante. Tá? Você pode adquirir em nossa loja, tá? Então tá aqui, ó, o livro do Gênesis, nós vamos ler para vocês, que diz aqui: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaret. No princípio, criou Elohim, ou Elohim criou o céu e a terra. Então já começa dizendo, olha, quem criou o céu e a terra foi Elohim. Já desmistificando aquela história que foi o sol, foi a lua, Aí diz, Ve'haaretz hayetatohu vavohu ve'hushke halpinei terron veruha Elohim berahefet halpinei hamaim. E a terra tornou-se sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face das profundezas, e o vento de Elohim agitava a superfície das águas. Vaiomer Elohim Yehior. Vaiehior. E Elohim disse, haja luz, e houve luz. No Egito Antigo, eles acreditavam que quem tinha criado a luz era o Sol. E o Sol, na verdade, ele dá a luz, mas ele foi criado.
Então aqui mais um texto já para mostrar até para aquele povo, né, que quem criou a luz não foi o sol foi criado, apesar dele dar a luz. Então, é um texto explicativo que nós temos, né, durante o Shabat, de lembrar quem realmente criou os céus e a terra. Né? Vayar Elohim et Haor Kitov, Vavidel Elohim bei Haor uvem Hahoshke. E Elohim viu que a luz era boa, e Elohim separou luz das trevas. Vaikra Elohim laor Yon, Velahoshke Karalaila Vayehi Erev, Vayehi Voker Yon Errad. E Elohim chamou a luz dia e as trevas noite, e foi tarde e manhã o primeiro dia. Então, amados, no livro do Gênesis, nós temos aqui uma relação, na verdade, nas primeiras páginas, a história da criação, mas não é uma história contada de forma completamente explicativa. Temos muitos poucos detalhes sobre isso. E o que eu posso adiantar para vocês é que, na verdade, principalmente esses textos ali no começo, já era para tirar completamente aquela idolatria egípcia. Porque para o Criador foi muito mais difícil, né, ele tirar o Egito de dentro do povo do que o povo do Egito. Para tirar o povo do Egito foi até mais fácil. Mas para tirar o Egito, aquelas práticas idólatras de dentro daquele povo, foi o mais difícil. Então as Escrituras nos diz isso. Ok? Então, quando o povo estava no Egito, não existia escritura. Moshe ainda não havia escrito nada, o Eterno ainda não havia pedido para que Moshe havia escrito alguma coisa, nada. Isso veio só depois. Então o Eterno corrigiu, trouxe o verdadeiro entendimento. Não, o Criador dos céus e da terra é o verdadeiro Elohim. Não é o sol que criou a lua, ou a lua que criou o sol, ou os astros. Então, nós no Shabat, nosso compromisso é de honrar a criação, é de honrar o Criador, é de descansar para mostrar para todos que existe um Criador e que nós o adoramos no seu verdadeiro dia, no dia do Criador. Todos os santos no Brasil têm o seu próprio dia de adoração. As pessoas saem, vai com um horário, uma data marcada para adorar. Né? E o nosso Elohim, ele tem o seu dia também. Inclusive, no Egito Antigo, o povo tinha data e hora para adorar os seus deuses. Tinha até cara para ver, porque eram estátuas. Até hoje a gente vê essas estátuas. Então, o Eterno vem e diz, olha, então, já que esse povo guarda um dia para esses deuses, eles vão ter que, o meu verdadeiro povo vai guardar o meu verdadeiro dia, que é o meu Shabat. Foi o dia que eu descansei. Porque, na verdade, se vocês forem olhar ali, o Eterno, por si só, não tem como descansar, amados. Ele não tem como cansar, ele é o Eterno, ele é o Criador, ele é incansável. Mas ali é uma forma de humanizar a Escritura e trazer o entendimento, né, daquilo que a Escritura está querendo relatar. A gente dizer que o Eterno cansa é uma brincadeira, né? Porém, é um dia, é uma explicação de um dia que ele determinou e que selou. Esse dia é um selo, é uma marca, é uma aliança entre o povo e o Eterno. Então, quando diz a marca lá no Apocalipse, a marca dos escolhidos, qual marca vocês acham que são? Vocês acham que vai estar aqui na testa 777? Não vai. O selo já foi proclamado. Nas Escrituras só existe um selo, meu amado. Só existe um selo. Quando a Escritura diz, né, daquele pacto que foi feito, é através do Shabat. Todas as leis que existem, a mais citada, né, a mais falada, e é que o povo também foi muito, mas muito chamado a atenção, foi na questão do Shabat. Né? E muitos daqueles que não guardam o Shabat, que não concordam, nos interrogam da seguinte forma: se eu não guardar o Shabat, eu vou para o inferno, não vou ser salvo? A nossa resposta é: nós não temos a capacidade de julgar ninguém. Quem somos nós?
A Escritura diz que nós não devemos julgar ninguém. E essa questão de guardar Shabat para salvação, isso não existe. A salvação ela é mediante a fé em Yahushua. Mas eu desacredito muito que um salvo vai contra as leis. E Yahushua foi muito claro: se me amas, guardareis os meus mandamentos. Repito, se me amas, guardareis os meus mandamentos. Quais mandamentos? Eles liam só o Velho Testamento. Na época de Cristo não tinha Novo Testamento. Eles liam só o Velho, então eles liam a lei e os profetas. Era chamado de lei e os profetas. Então ele lia, ele disse claramente: se me ama, guardareis os meus mandamentos. E eu o amarei. E assim, quando você diz que é um salvo, que é uma pessoa que crê, e é contra os mandamentos daquele que te salva, não dá para entender, porque Yahushua foi muito claro: se me amas, guardareis os meus mandamentos. Então, se você ama o Criador, se você ama Yahushua, você tem que guardar os mandamentos. É uma forma de amor, de obediência. Porque mesmo que você é salvo pelo sangue de Yahushua, você não deve viver pecando. E viver pecando é viver, né, quebrando as leis. Então a lei lá não pode ter sido abolida, porque senão não vai existir mais pecado, queridos. Se dizermos que a lei já era, não precisa mais de lei nenhuma, nós teremos que dizer que pode roubar, que pode matar, que pode destruir. Entenderam? Então, essa é a grande questão. Então, o nosso Shabat é um dia especial que nós dedicamos a celebrar a criação. E você, nosso amado irmão, pode contribuir para isso. Você pode estar montando a comunidade Yahushua na sua casa, começando na sua casa, com a sua família, vai vir amigos, vai vir vizinhos, vai vir pessoas da cidade toda. Daqui a pouco vocês já estão com um salão gigantesco, cheio de irmãos, né, glorificando o verdadeiro nome de Yahweh. Então, a gente acredita muito nisso e precisamos de vocês. A seara é grande, poucos são os trabalhadores, os ceifeiros. Precisamos que vocês divulguem esse nome, divulguem o verdadeiro Shabat, né? Mas as pessoas não vão acreditar. Não importa, a gente tem que pregar. A gente não sabe. Na parábola do semeador, Yahushua é muito claro. Existem sementes que vão nascer entre espinhos, vão morrer, vão cair na terra seca, o sol vai matar. Mas tem sementes que você vai jogar que vai cair em terra fértil e ela vai se multiplicar 100 vezes mais, né? E ontem eu fiz uma live andando de moto e eu disse isso. Nós precisamos de todos os irmãos que preguem em nome de Yahushua. Queridos irmãos, muitos estão nos procurando, né? Querendo o nosso WhatsApp, nós não estamos, né, momentaneamente atendendo por WhatsApp, nós não temos tempo para isso, tá? A gente responde apenas por e-mail, não tem outra forma. Se quer nos ajudar financeiramente, não seja hoje é Shabat, mas a partir de amanhã vocês podem. Aí embaixo, né, existe aquele e-mail que está passando ali, yahushuacomunidade@gmail.com, é o nosso e-mail, é o nosso Pix também. E aqui em cima, na área Pix, aqui nesse azulzinho, você pode escanear e também fazer o Pix, tá? Tenha também aí na descrição do vídeo o nosso Pix, tá? Então, que o Eterno vos abençoe grandemente, em nome de Yahushua. E lembre-se, hoje é dia de celebrar a criação. Leia Gênesis. Você vai encher o teu espírito de conhecimento da verdade do Criador, tá? E recomendo mais que vocês procurem a Bíblia hebraica em hebraico, porque quando nós falamos hebraico, além das letras, nós estamos falando números. Nós estamos nos conectando com a língua divina, a língua do Criador. Amém? Shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe grandemente, em nome de Yahushua, e até a próxima live.